Olá, irmãos, graça e paz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando aqui para a nossa 21ª live, a nossa última live desse tempo de propósito de 21 dias. Hoje a última palavra desse tempo de propósito que eu quero compartilhar com os irmãos. Quero agradecer você que assistiu, que acompanhou todas as palavras. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e a obra das tuas mãos. Hoje, 21º dia, nós vamos falar sobre receber o espírito de sabedoria. Receber o espírito de sabedoria. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que sabedoria é diferente de conhecimento, né? Nós precisamos, o livro de Provérbios faz uma distinção muito clara entre sabedoria e conhecimento. O conhecimento tem a ver com aquilo que você compreende, com aquilo que você entende. E a sabedoria tem a ver mais com a prática, ou seja, com aquilo que você faz, com aquilo que você sabe. Como alguém já diz, o conhecimento é você saber que tomate é uma fruta, por exemplo. Isso é conhecimento. Sabedoria é você não colocar ele numa salada de frutas, e sim fazer uma salada com ele. Ou seja, não adianta você ter conhecimento sem ter sabedoria. Sabedoria, nós vamos entender que é a prática, o lado prático da coisa. Existem muitas pessoas que às vezes não têm muito conhecimento, mas têm muita sabedoria. E existem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm nenhuma sabedoria. Ou seja, você vê pessoas que gastaram sua vida inteira estudando, fazendo cursos e aprendendo inúmeras coisas que não conseguem aplicar, que não conseguem colocar na prática no dia a dia. Portanto, a sabedoria é algo fundamental para nós, ou seja, é o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos, como nós de fato aplicamos, como nós colocamos na prática do dia a dia aquilo que nós sabemos e aquilo que nós conhecemos. Nós falamos muito nesses 21 dias sobre você receber a imagem, a visão de Deus dentro de você, para que então você possa abrir a sua boca vai falar do que está cheio o seu coração, consequentemente é isso que você vai viver. E tem muitas pessoas que perguntam assim, pastor, quando você fala que eu tenho que falar do que é bom, falar do que é positivo, ter as imagens certas dentro do meu coração, não permitir que imagens negativas, imagens ruins tome conta do meu coração, você está falando que eu devo ignorar as coisas ruins que acontecem? Bom, não é disso que nós estamos falando. É fato, irmãos, que na nossa vida acontecem coisas boas e coisas ruins. É um fato que na nossa vida existem circunstâncias boas para nós e circunstâncias ruins. A grande questão é você ter sabedoria para concentrar-se naquilo que é bom. Ter sabedoria para se concentrar naquilo que é positivo. Não é que nós estamos ignorando que coisas ruins acontecem. É que nós temos a prerrogativa e nós temos o poder de decisão para escolher no que nós vamos concentrar. E nós temos também a prerrogativa e o poder de decisão para escolhermos do que nós vamos falar. Então, observe. Nós não estamos ignorando que coisas que não são boas acontecem em nossa vida, mas nós escolhemos, nós decidimos em que nós vamos concentrar, quais são as imagens que nós vamos guardar dentro do nosso coração. Então, quando nós falamos de crer e confessar, nós estamos dizendo que você, em meio à adversidade, continua se concentrando nas coisas boas. Em meio à escassez, você se concentra
e confessa a provisão. Em meio a uma enfermidade, você se concentra e confessa a cura. Em meio a um tempo de crise, você tem a imagem e confessa a estabilidade. Ou seja, nós não estamos ignorando que coisas ruins acontecem. Nós estamos decidindo no que nós vamos concentrar. Por quê? Porque nós entendemos um princípio absoluto e importante. Qual é o princípio? Aquilo que está no meu coração, aquilo que minha boca confessa, é isso que eu vou viver. Então, você tem duas opções. Você pode concentrar no que é ruim e falar o que é ruim, ou você pode concentrar-se naquilo que é bom e falar o que é bom. As duas opções vão te levar para caminhos distintos, né? Porque aquilo que está no seu coração e aquilo que você fala, aquilo que você confessa, automaticamente é o que você vai viver, automaticamente é aquilo que você vai reproduzir na sua vida. Por isso que Deus trabalha com imagens, por isso que Deus trabalha com figuras, por isso que Deus trabalha sempre nos mostrando aquilo que nós vamos ser no futuro, para que nós já creiamos hoje, para que nós já tenhamos a imagem correta no coração hoje e para que nós possamos praticar isso através da nossa palavra, crendo e confessando, para que nós possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto hoje que vai deixar muito claro essa questão da imagem no coração, para que nós possamos compreender como é que Deus trabalha. Efésios, no capítulo de número 1, verso 17 ao verso 19. Efésios, capítulo 1, do verso 17 ao verso 19, diz assim: não cesso de dar graças por vós, é o apóstolo Paulo que está falando à igreja dos Efésios, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo está dizendo assim, eu oro por vocês constantemente eu oro por vocês. Tá, e para que Paulo orava pelos irmãos que estavam em Éfeso? Olha só o texto. Para quê? Para que o Senhor de nosso Senhor, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, primeiro, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Preste atenção que não é qualquer conhecimento. Então Paulo está orando pelos irmãos que estão na igreja de Éfeso para quê? Para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento do Senhor. Uma coisa é o conhecimento humano. A palavra de Deus diz que o conhecimento, a sabedoria terrena, ela é carnal e maligna. Mas existe um conhecimento que vem do Senhor, existe um conhecimento do Senhor. O que Paulo está dizendo é assim, olha, eu estou orando para que vocês tenham a sabedoria de Deus, para que vocês tenham o conhecimento de Deus, para que vocês possam ter o pleno conhecimento dele. E aí ele continua dizendo assim: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. Perceba que o apóstolo Paulo diz que o nosso coração tem olhos. Paulo está dizendo que o nosso coração tem olhos. Para que serve um olho? Um olho serve para ver. Mas observe. Nós só conseguimos ver, ainda que você tenha olho, ainda que você tenha olhos, né? Se você está dentro de um quarto escuro, mesmo tendo olhos, você não enxerga. Por quê? Porque não está iluminado, o ambiente não está iluminado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós vamos receber sabedoria e conhecimento quando os olhos do nosso coração forem iluminados. Pastor, para que o meu coração tem olhos? Para ver. Aquilo que nós estamos falando já há alguns dias.
Ou seja, o seu coração vê as imagens. Então, Deus ilumina os olhos do seu coração para que você possa enxergar aquilo que Deus quer te mostrar. E quando você enxerga aquilo que Deus quer te mostrar, essa imagem ela é capturada pelo seu coração. É mais ou menos, irmãos, como funciona o processo de você tirar uma fotografia. Preste atenção. Como é que funciona uma fotografia? Principalmente as máquinas antigas, né? Existe a máquina fotográfica, e essa máquina fotográfica ela tem uma lente, e ela tem algo chamado diafragma. O que é o diafragma? É algo que abre e fecha muito rápido. Por isso que quando você tira uma foto no escuro, no escuro, não aparece nada. Por quê? Porque embora tenha todos os elementos para capturar a imagem, tá tudo escuro, então você não vai ver nada. Mas quando o ambiente está iluminado e você dispara a sua máquina fotográfica ou você dispara mesmo a câmera do seu celular, o que acontece? O diafragma ele abre, e quando ele abre, a máquina capta a luz e toda a imagem que está iluminada, e essa imagem ela vem para dentro da máquina ou para dentro do seu celular. Você aponta a câmera do seu celular, você clica no botão para tirar uma foto e a imagem que estava fora vem para dentro. É para que você entenda, é exatamente isso que acontece aqui. Ou seja, Deus coloca no meu pensamento, na minha mente, na minha imaginação, e nesse momento Deus ilumina aquilo para mim e o meu coração capta essa imagem e essa imagem vem para dentro do meu coração. E quando essa imagem vem para dentro do meu coração, agora é essa imagem que eu tenho no coração. Consequentemente, quando eu abrir a minha boca vai falar daquilo que está cheio o meu coração. E o meu coração está cheio do quê? Das imagens que Deus mostrou para mim, que foram capturadas pelo meu coração. Então, observe, tente entender isso aqui. Porque isso é crucial se você quer realmente viver o propósito de Deus. Deus, ele mostra pra gente, ele mostra pra gente imagens que ele quer que nós guardemos dentro do nosso coração, porque do nosso coração é que procedem as fontes da vida. Quando nós éramos mais crianças, nós usávamos a imaginação abundantemente. Mas a gente começa a ficar mais velho, mais maduro, como você preferir, e nós vamos trocando a imaginação pela razão. Preste atenção. E a escola, principalmente a escola, nos ensina a ser totalmente racionais. Só que a imaginação é uma dádiva de Deus para nós. A imaginação são os olhos do coração. É uma dádiva de Deus para nós. E deixa eu dizer para você, nós não deveríamos ser tão racionais quando o assunto é fé. Por quê? Porque a imaginação, na verdade, é as imagens que você tem dentro do seu coração, que mais cedo ou mais tarde vão se tornar realidade na sua vida. O que é a imaginação? É aquilo que o seu coração conseguiu capturar da imagem. E é o que você vai viver na sua vida mais cedo ou mais tarde. Por isso, nós precisamos dar crédito à nossa imaginação. Hoje, por exemplo, nós tivemos 2 cultos aqui na igreja hoje. Um pela manhã, às 10 da manhã, e acabamos de ter um culto agora às 19 horas. 2 cultos muito abençoados, cultos de ceia do Senhor, muita presença de Deus. Mas na parte da manhã aconteceu algo que eu posso ilustrar e dizer para você aqui. Quando eu estava ministrando a ceia do Senhor junto com os irmãos ali, nós estávamos em comunhão, e quando eu comecei a orar pelo elemento pão, que é o símbolo do corpo de Jesus Cristo, quando eu fechei meus olhos para orar, eu vi na minha imaginação claramente, de forma muito clara, como que um rio
um grande rio, um grande lago. E conforme isso na minha imaginação, não apareceu nenhum anjo lá, irmão, não apareceu nenhum anjo, não apareceu nada, né? Na minha imaginação, quando eu fechei o olho para orar, eu percebi que Deus queria me mostrar algo. E eu vi na minha imaginação como que um rio, um grande, na verdade como que se fosse um grande lago. E quando eu falava, enquanto eu orava pelo pão, eu via como que se eu estivesse dentro desse rio, no meio desse rio, e como que se eu estivesse balançando e fosse fazendo ondas. Ondas que iam assim, sabe quando aquelas águas estão bem calminhas assim, e você joga uma pedra lá no meio do lago, da represa, e faz aquelas ondas. E eu vi isso claramente na minha imaginação. O que eu imediatamente fiz? Abri a minha boca e comecei a falar, comecei a declarar aquilo que eu estava vendo. Irmãos, foi um mover de Deus muito grande, eu tenho total e plena convicção que Deus operou muitos milagres na parte da manhã. Eu já estou até ansioso para durante a semana ouvir os testemunhos, porque eu sei que Deus curou pessoas, eu sei que Deus libertou pessoas, eu sei que cativeiros caíram, porque eu pude ver, Deus me mostrou na minha imaginação, com os olhos do meu coração, esse rio passando, lavando, limpando. E o que eu fiz? Eu estava ministrando a palavra, eu abri a minha boca e comecei a falar aquilo que Deus estava mostrando para mim no meu coração, na imagem do meu coração. E consequentemente o mover de Deus veio sobre a igreja e nós vivemos ali um tempo muito precioso, de muita presença de Deus, de muita unção de Deus, e eu tenho certeza que Deus operou muito. Por quê? Pastor, o que Deus fez? Deus simplesmente me mostrou uma imagem. O meu coração capturou essa imagem, a boca fala do que está cheio o coração, e foi isso que nós vivemos, e nós vamos ouvir os testemunhos e vamos ver esses testemunhos daquilo que Deus fez. É disso aqui que eu estou falando. Você colocar isso na prática, você colocar isso no seu dia a dia, você colocar isso no seu ministério. Eu não estou falando de coisas teóricas que você nunca vai aplicar na sua vida. Eu estou falando de coisas que você vai colocar em prática todos os dias na sua vida. Quando você perceber que o Senhor quer te dar uma imagem, dê crédito a essa imagem, dê asas à sua imaginação e abra a sua boca e declare aquilo que o Senhor está te mostrando. É isso que Deus quer fazer. Ele quer iluminar os olhos do teu coração, assim como diz o texto aqui, iluminados os olhos do coração. Vamos continuar, nós estamos com a nossa Bíblia aberta em Efésios capítulo 1, verso 17 e 19. Aí ele continua, para quê? Para quê que eu vou iluminar os olhos do meu coração? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Primeiro, esperança do chamamento. Há uma esperança para nós que fomos chamados. Todo crente foi chamado por Deus. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então existe uma herança para os santos com riqueza e glória. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, para nós os que cremos. O poder de Deus está liberado para aqueles que creem. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Preste atenção, irmãos. Quem é, pastor, quem é que vai experimentar o poder de Deus? Eu posso afirmar para você, biblicamente, que não vai experimentar o poder de Deus os que se comportam melhor, os crentes que vivem mais em santidade. Não são esses que vão experimentar o poder de Deus. Porque o poder de Deus na nova aliança, no Novo Testamento, não está relacionado com o nosso comportamento, irmãos. Está relacionado com a nossa fé. Pastor, e o que é a fé? A fé são essas imagens que você tem dentro do seu coração. Que quando você abre a sua boca espontaneamente, você fala aquilo que está cheio no seu coração. Isso é a fé.
Então observe, pastor, eu quero viver o poder de Deus na minha saúde. Então creia no milagre de Deus, creia na cura, creia na restauração, e você vai viver o poder de Deus nessa área. Pastor, eu quero viver o poder de Deus no meu ministério. Creia, deixa Deus iluminar os olhos do seu coração, deixa Deus colocar dentro de você as imagens. Veja, irmãos, veja você ministrando, os irmãos cheios da unção, os irmãos frutíferos, os irmãos abençoados. É essa imagem que você precisa se concentrar, é nessa imagem, para quando você abrir a sua boca falar daquilo que está cheio o seu coração, e você vai ver a manifestação do poder de Deus. Pastor, estou vivendo uma crise financeira, eu preciso que Deus manifeste o poder dele na minha vida financeira. Então, deixa a sua imaginação conduzir você, ou melhor, deixe Deus conduzir a sua imaginação, deixa Deus iluminar os olhos do seu coração. Se veja próspero, se veja abençoado, se veja frutífero, se veja debaixo do favor, da graça de Deus. Comece a visualizar as portas de Deus abertas para a sua vida. E deixa eu dizer para você, irmãos, abra a sua boca e comece a falar das imagens que Deus tem colocado dentro do seu coração. Talvez aqueles que não creem, aqueles que são mais racionais, aqueles que vivem pela razão, vão achar que você é louco, dizendo assim: olha, como é que esse irmão está falando de provisão, de prosperidade, se ele está vivendo o pior perrengue de todos? É porque eles não entendem a linguagem do céu. Eles não entenderam a linguagem do céu. Tudo é possível ao que crê. E é assim que nós fazemos o poder de Deus se manifestar em nossa vida. Quando nós cremos, quando nós colocamos a imagem dentro do nosso coração. Nós falamos disso lá atrás, e eu quero reforçar aqui a palavra que eu ministrei lá atrás. Eu não lembro qual foi o dia exatamente. Mas, irmão, cuidado com gente pessimista, cuidado com gente negativa, cuidado com gente que fica o tempo todo colocando imagens de destruição dentro de você, imagens ruins. Cuidado com pessoas que alimentam essas imagens. Por quê? Porque da mesma forma que muitas vezes Deus coloca imagens dentro do nosso coração, imagens de bênção, há também pessoas que são usadas para colocar imagens negativas. Estão o tempo todo reclamando, estão o tempo todo falando alguma coisa ruim, estão o tempo todo profetizando destruição e morte. Deixa eu dizer para você, cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque aquilo que está dentro do seu coração, que a sua boca fala, é o que você vai viver. Inevitavelmente. Mais cedo ou mais tarde é o que você vai viver. Então tome cuidado. Tem algumas pessoas, irmãos, que parecem que elas têm dom para vítima. Sabe como é que funciona? Tem dom para vítima, ou seja, ainda que as coisas não estejam tão ruins, elas pioram a situação cada vez mais para sempre serem vítimas de alguma coisa. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que olhamos para trás, nós não somos daqueles que murmuram, nós não somos daqueles que reclamam, nós fazemos parte da turma que crê. Então, ainda que a tempestade venha, ainda que as ondas se levantem, ainda que o vento está soprando, nós cremos, porque nós sabemos que fiel é aquele que nos prometeu. Então, entenda isso. Quando o Senhor iluminar os olhos do teu coração, você vai ver claramente aquilo que o Senhor tem para você. E nesse momento, abra a sua boca e comece a declarar aquilo que você está vendo. Preste atenção. Você não tem que declarar o que você está sentindo. Você tem que declarar o que você crê. Você não tem que declarar a sua circunstância. Você tem que declarar o que você crê. Ou seja, nós continuamos declarando aquilo que o Senhor está falando para nós, dentro do nosso coração. As imagens que Ele tem mostrado para nós, dentro do nosso coração. Existe um texto interessante lá em Lucas. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas. Olha só que interessante essa profecia. Lucas, no capítulo de número 1 e o verso de número 51, tem uma profecia
Lucas capítulo 1, falando ainda sobre essa imagem no coração. Lucas capítulo 1, verso 51, o texto é uma profecia, né? Na verdade, Maria está falando profeticamente. No verso 46, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o teu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Preste atenção, dissipou os soberbos nos pensamentos de seus corações. Ou seja, quando você tem uma imagem errada, Deus já se antecipa. Às vezes, irmãos, acontece algumas coisas que são interessantes. Porque, como diz o ditado popular, quem vê cara não vê coração. E esse ditado popular é um dos ditados mais certeiros que pode existir. Às vezes eu fico olhando para os irmãos, alguns irmãos, né, que eu conheço aí pela estrada da vida, e os irmãos são tão piedosos, sabe? Tão piedosos, tão bonzinhos, que eu olho assim e penso, meu Deus, esse irmão, Deus vai abençoar ele demais, porque o irmão é bonzinho demais, é piedoso demais. Só que deixa eu dizer para você, irmãos, quem vê cara não vê coração. E na verdade, nós olhamos para a aparência exterior. Só que Deus olha para a realidade que está dentro do coração. O texto diz aqui, né, outra tradução diz assim: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ou seja, Deus sabe quais são as imagens que tem no seu coração. E às vezes, irmãos, nós temos imagens erradas acerca do próprio Deus. A imagem que nós temos dentro do nosso coração de Deus é uma imagem errada, de um Deus carrasco, de um Deus injusto. Às vezes nós temos imagens erradas das pessoas que nos cercam, da igreja, do ministério, do evangelho. Nós temos imagens erradas de nós mesmos. Tem gente, por exemplo, que pensa de si mesmo mais do que deveria pensar. Consegue compreender? Tem pessoas que pensam de si mesmo mais do que deveriam pensar. São soberbos. Preste atenção. Tem pessoas que por se dedicarem bastante a Deus, se dedicarem bastante ao Evangelho, elas se sentem mais do que os demais. Tem um pensamento soberbo no coração. Não é que a pessoa age de forma soberba. Dentro dela ela tem um pensamento soberbo porque ela se sente melhor do que as pessoas. Deixa eu dizer para você, Deus já está contra essa pessoa. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas não necessariamente as pessoas que se mostram soberbas na atitude. Pessoas que têm essa soberba, porque a grande chave para Deus, irmãos, é o que está no seu coração. É o que está dentro do seu coração. Tudo que nós vamos fazer fora primeiro está dentro de nós. Só que nós nem sabemos o que é que vamos fazer, nós nem sabemos como é que vamos agir, mas Deus olha para o nosso coração e Deus já sabe exatamente o que é que nós vamos fazer. Tem um texto lá em Apocalipse, quando o Senhor fala que ele vai dar a cada um segundo o que eles merecem, né? Verso de número... Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 23. Olha o que diz o texto. Apocalipse 2, 23. E destruirei com morte os seus filhos. Ele está falando da grande Babilônia. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações.
e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 23. Destruirei com morte seus filhos, está falando da Babilônia, está falando de Jezabel, perdão, não da Jezabel. E aí ele diz, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Deixa eu dizer para você, Deus retribui aquilo que está em nossos corações. Porque se aquilo que está em nosso coração não importasse, por que ele diria que ele sonda os corações? Olha o texto, ele sonda os corações. Sondar dá a ideia de você olhar escondido, né? Ou seja, Deus está sondando o que tem dentro do nosso coração. Por quê? Porque para Deus, aquilo que nós temos dentro do nosso coração já é realidade. Por isso que eu disse aos irmãos lá atrás, no texto de Mateus, quando Jesus Cristo fala aos discípulos, Mateus, no capítulo de número 6, Mateus capítulo 5, na verdade, verso de número 27, ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, para Deus, aquilo que está dentro do nosso coração já é realidade, irmãos. Por isso que nós devemos entender e os olhos do nosso coração têm que ser iluminados. Mas eu não quero falar para você em termos assim que você não consiga aplicar. Pastor, durante o dia a dia, ou seja, o que é ter os olhos do coração iluminado? A imaginação, irmãos. Ou seja, deixa Deus agir, deixa Deus falar na sua vida, em nome de Jesus. Deixa Deus iluminar o seu entendimento, no nome de Jesus Cristo. Os irmãos disseram que travou. Você pode me responder aí? Travou, irmão, para você? Travou ou não travou? Se travou, eu vou... Não travou? Tá travando. Amém, tá travando. Voltou. A internet aqui, eu acho que deu uma caída, né? Então, voltando aqui ao que nós estávamos falando. Entenda isso, irmão. Presta atenção. De tudo que nós vimos aqui nesses 21 dias, tudo que nós falamos aqui nesses 21 dias, guarda o teu coração. Observe quais são as imagens que você está tendo dentro do seu coração. Observe quais são as palavras que estão saindo da sua boca. Não tem como você viver vitória se dentro do seu coração só tem imagem de derrota. Não tem como você viver provisão se da sua boca só sai palavra de miséria. Consegue compreender? Você vai viver inevitavelmente aquilo que você tem no coração e aquilo que você fala. Inevitavelmente você vai viver isso. Não tem como você fugir disso. Consegue? Então, preste atenção. Eu estou repetindo e estou batendo na mesma tecla justamente pelo fato de que eu penso que para algumas pessoas está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Sabe? Você não vai viver vitória com imagem de derrota. Você não vai viver vitória falando de fracasso. Você não vai viver milagre falando de doença. Você não vai viver cura falando de doença. Você não vai não tem. Encha o seu coração com as imagens que Deus tem colocado no seu coração. Essa é uma palavra, irmãos, que eu exercito ela constantemente. Por que eu exercito? Porque eu já entendi que eu vou viver aquilo que está cheio no meu coração. Então eu faço reunião com os irmãos, com os líderes, eu falo para eles que já deu certo, eu descrevo para eles aquilo que eu estou vendo dentro do meu coração. Porque é isso que nós vamos viver. É isso que nós vamos viver. Ou seja, você quer mudar a sua realidade fora? Para mudar a realidade fora, primeiro você precisa mudar a realidade dentro. Consegue compreender? Então, receba essa palavra como palavra de Deus para a tua vida. Nesses 21 dias que nós ficamos aqui falando sobre o mesmo assunto, lembre-se, irmãos, creia e confesse. Ou seja, o que é crer? Crer é ter a imagem dentro do coração. Confessar é você abrir a sua boca e deixar a boca falar daquilo que está cheio o coração. Então,
cuidado, vigia e se prepare para viver um tempo extraordinário da parte de Deus. Todo ano aqui, quando nós viramos o ano, eu falo para os irmãos, nós vamos viver o melhor ano de nossas vidas. Começou um outro mês, eu falo, esse será o melhor mês da sua vida. Começou uma semana, terminou o culto, eu sempre falo para os irmãos, essa sua semana vai ser uma semana de bênção, repleta de boas notícias, uma semana de provisão, de favor de Deus. Eu estou declarando bênção de Deus por onde eu passo o tempo todo. Qual é o resultado? É isso que eu estou vivendo. É isso que eu estou vivendo. Amanhã nós iniciamos, para nós, né, aqui ocidentais, nós iniciamos uma nova semana, segunda-feira. A sua semana vai ser uma semana de bênção, irmão, de favor de Deus, uma semana repleta de boas notícias chegando até você, até a sua casa, no nome de Jesus. É isso que eu declaro. É porque é isso que está dentro do meu coração, é essa imagem. A semana vai ser muito boa para mim também, vai ser uma semana excelente, vai ser uma semana de bênção, é uma semana de bênção. O Senhor já nos deu uma semana de bênção. Então, receba a sabedoria de Deus. O que é sabedoria de Deus, pastor? A sabedoria de Deus está intimamente ligada a você, aquilo que você crê, ou seja, a imagem que você tem dentro do seu coração e aquilo que você abre a sua boca para falar. O seu milagre está na sua boca e no seu coração. Então, é aquela ideia, né? Eu vou usar aqui uma tipologia que os coaching e os psicólogos usam, né? Tem um copo de água que está pela metade de água. Você escolhe como é que você vê o copo. Você pode ver o copo meio vazio, e você tem razão se você disser que ele está meio vazio, porque realmente ele não está cheio. Mas também você pode concentrar e dizer assim que ele está quase cheio. Consegue compreender? É você que escolhe a imagem que você vai guardar no seu coração. E é você que escolhe aquilo que vai sair da sua boca. Só lembre-se de uma coisa. Quando você escolhe a imagem que vai ficar no seu coração, e quando você escolhe as palavras que vão sair da sua boca, você também está escolhendo o seu destino. Você também está escolhendo o seu destino. No nome de Jesus, então cuide com isso. Eu quero orar por você hoje, nesse último dia. Quero orar, quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Também quero agradecer muito você que ficou todos esses dias comigo aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua fidelidade para comigo, né, de ficar esses 21 dias aqui comigo. Sou muito grato a cada um dos irmãos. Quero agradecer realmente de coração cada um dos irmãos. Eu quero agradecer também de forma especial, né? Não é esse o propósito, não é esse o objetivo, mas eu quero agradecer de forma especial a Amanda Pereira. Não conheço, não sei de onde não sei como me conheceu, mas eu quero agradecer a você, porque embora não seja esse o objetivo, todos os dias aqui das lives, a Amanda, que eu não sei quem que é, a Amanda Pereira, todos os dias você honrou a minha vida com ofertas aí através dos selos. Obrigado, Deus abençoe sua vida, Deus te abençoe de forma especial. Sou esposa do Diego da Sala, Deus abençoe vocês, obrigado pela honra, obrigado pelo reconhecimento, obrigado por acreditar no meu ministério, né, e dessa forma honrar o meu ministério. Sou grato a você, viu, Amanda? Obrigado mesmo, obrigado, Diego, Deus abençoe vocês. Eu me sinto muito honrado. Não é esse o objetivo pelo qual eu fiz as lives e o propósito, mas eu confesso que eu me senti honrado todos os dias que vocês me honraram aqui, ofertando mesmo à distância aí, através desse negócio que o Instagram aqui inventou, que são os selos. Deixa eu orar por você em nome de Jesus, orar por vocês em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos no nome de Jesus. Irmãos que ficaram comigo aqui esses 21 dias, papai, nós estamos hoje nessa última palavra do propósito, e eu quero declarar que todas as imagens erradas no coração deles serão removidas, e o Senhor trocará imagens erradas por imagens que vêm do Senhor.
no nome de Jesus. Que aqueles que têm imagens de enfermidade, de problemas, de miséria, que o Senhor troque essas imagens por imagens de cura, de provisão, de favor do Senhor. Que o Senhor verdadeiramente mexa em nosso coração, ó Deus. Que o Senhor sonde o nosso coração, conforme diz a tua palavra, e o Senhor arranque toda a imagem errada e coloque as imagens que vêm do Senhor. Oramos também para que o Senhor toque na nossa boca, Senhor, e mude a nossa forma de falar, para que nós possamos falar aquilo que o Senhor coloca em nossa boca, as palavras proféticas que vêm do Senhor, que nós possamos, que possa ser arrancado dos nossos lábios. Toda palavra de morte, de destruição, de problema, palavras de desânimo, ó Deus, e o Senhor coloque em nossa boca palavras de boas novas, palavra do Evangelho, palavra de profecias de bênção, no nome de Jesus Cristo, para que nós possamos ser luz por onde nós passarmos. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, a bênção de Deus, declaro que você é próspero, declaro que você é frutífero, declaro que o favor de Deus está sobre você, sobre a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que onde você colocar as suas mãos, o Senhor é contigo e te fará prosperar. Eu declaro que o seu ministério é frutífero em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que muitas almas conhecerão ao Senhor através da sua vida, porque você é frutífero, você é abençoado em nome de Jesus. Eu declaro que o favor do Senhor está sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo, e que você viverá nesse tempo os melhores dias da sua vida, os melhores dias do teu ministério, os melhores dias com a tua família, os melhores dias de provisão de Deus para a tua vida em todas as áreas. Eu te abençoo com a bênção que vem do Senhor. Declaro profeticamente sobre a sua vida, que a sua vida está debaixo da graça e do favor de Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Missão cumprida. Muito em breve vamos fazer mais uma série dessa de 21 dias. Eu estou com o propósito de toda semana fazer uma live para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Fica ligado aí nas redes sociais. Quero te pedir também um favor diário, que você compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas possível, né? Assim como os irmãos vêm compartilhando todos os dias, e que o Senhor possa recompensar você por compartilhar essa palavra e alcançar outras vidas no nome de Jesus. Eu fico aqui com a sensação de dever cumprido, e com a sensação também de alguma forma ter sido instrumento de Deus na vida dos irmãos. Sou muito, muito, muito grato por cada um dos irmãos que me segue aqui, cada um dos irmãos que interage comigo, cada um dos irmãos que compartilha desse evangelho que nós estamos vivendo aqui. Sou grato a Deus pela tua vida, irmão. Você é muito importante para mim, tá bom? Deus te abençoe e uma excelente semana no nome de Jesus. Fique em paz e viva os melhores dias da tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus.